Vamos pegar a educação financeira. Cara, o que você precisa saber de educação financeira? Eu tenho que trabalhar, gastar menos do que eu ganho pra investir o resto. Eu costumo falar pra galera, né? Junta uma graninha, não tô falando de 1 milhão, 10 milhões. Você já experimentou ter 10 mil no banco? Isso é um prazer que poucos brasileiros têm e que não tá tão difícil quanto essas promessas absurdas aí de milhões e tal, né? E saber multiplicar pra você uma hora ter 5 mil, 10 mil, 50 mil, quando você vai ver você tem 300 pau e tchau pobreza, já não sei mais o que é ser pobre. Gosto muito de pensar que acho que o maior erro do brasileiro é não estudar sobre educação financeira, né? Tem um livro do Napoleão Hill, É o Mais Esperto que o Diabo, que ele fala uma coisa muito interessante lá. Tipo, é uma ficção, né? Que o cara chega pra entrevistar o diabo. Aí ele chega e fala, diabo, pelo amor de Deus, mano, sério, qual que é o segredo pra ter tanta gente ferrada no mundo? Qual que é o segredo pra ter tanta gente miserável, pobre, lascada no mundo? Aí ele fala, né, o diabo lá, né? Ó, o segredo é fazer com que a pessoa seja uma alienada. E aí, usando as minhas palavras, né? O que é alienado? É a pessoa burra, que não tem opinião pra nada e acredita em tudo que ela ouve. E isso eu acho muito louco, tanto que eu coloquei uma frase esses dias lá no meu canal, né? A forma mais eficaz de você ser pobre a vida inteira é não estudar, né? Então acho que tem várias coisas que a gente poderia falar, mas eu acho que a base de tudo é a educação financeira que ninguém faz, ninguém estuda, não se aprende na escola, agora tá começando a aprender, enfim, né? Então eu acho que o maior erro é achar que, tipo assim, finanças se aprende com a vida, aí morre com 90 anos, pobre, lascado, não aprendeu nada, né? Então eu acho que trazer a responsabilidade, e eu falo muito sobre isso porque hoje é muito fácil você aprender sobre finanças. Nós três aqui, nós 4 temos canais de graça, né? E a pessoa pode ser pobre o quanto for. Um celular e Wi-Fi de graça em algum lugar ela tem, né? Então eu acho que o maior erro hoje é a pessoa simplesmente não querer estudar e não querer evoluir no sentido de como que eu posso otimizar minha renda, como que eu posso usar meu dinheiro com mais inteligência, como que eu posso multiplicar o meu dinheiro. Então acho que eu começaria por esse ponto. E o erro do brasileiro é achar que ele pode mudar de vida só ganhando o salário mínimo dele. Tipo, é muito difícil. Sim. A pessoa fala, Duda, eu tenho um salário mínimo, onde você acha que eu invisto? O cara investe em mandar teu currículo pra outro lugar, investe teu tempo pra estudar, filho, né? Você é um sobrevivente. Às vezes eu recebo muita mensagem, não sei a Nath, né? Duda, eu tô há 20 anos aqui no emprego, cara, que só vivo de dissídio, 3% ao ano. Não, tá bom, mas por que você tá há 20 anos aí, caramba? Não é? Nossa, velho, você tá acorrentado aí, você é um escravo? Né? Não, é porque eu não sei. Então saiba, né? Vai ver a internet, vai fazer um curso. E acho que esse negócio de gerar valor tem muito a ver com isso também, né? Você resolver problemas. Sim. Isso é o que muda. Total. Né? Ele tem um cara que fala muito isso no livro, O que os ricos sabem e não contam. Ele fala que tirando esses caras de tecnologia que criam uns bagulho louco, né, do nada, o cara que resolve o problema de alguém é o cara que é mais promissor de ganhar grana. Tanto que esses dias eu fui dar uma palestra lá no sertão do Piauí. Eu pensei, caramba, velho, o que eu vou falar aqui, mano? Aqui, mano, não tem muita coisa. Daí eu pensei, é isso que eu vou falar. Aí na palestra eu falei, galera, por que não tem ninguém que vende açaí aqui nessa cidade? Pô, velho, olha o calor da desgraça, velho, 42 graus aqui, mano, eu tô quase morrendo. Eu tô ansioso pra ir embora só pra tomar um açaí. Por que alguém não cria um açaí? Vocês têm que andar 100 km até lá. Cara, pensa em resolver esse problema aqui hoje. Né? Eu comecei a pensar que às vezes parece que nas cidades menores vai ter dificuldade também. Mas às vezes é mais fácil você criar uma solução numa cidade menor do que em São Paulo, que já tem tudo. Sim. Pô, vou abrir um açaí em São Paulo. Ah, beleza, tem 800 por metro quadrado aqui, né? Então, essa ideia de resolver problema, e essa eu acho que é uma reflexão boa, porque às vezes eu faço conteúdo e a pessoa fala, pô, Duda, mas você mora em São Paulo, velho. Aqui eu vou fazer Uber aqui em Piratininga, do Bom Jesus, do Oeste, né? Então, acho que pensar, como é que eu resolvo situações, como é que eu resolvo o problema, como é que eu crio uma solução de algo que ainda não tem nesse lugar que eu tô, Sim. nessa cidade que eu tô. Pode ser aí que o cara vai virar o rei da cidadezinha minúscula lá. Como é o caso, a gente foi lá, teve um cara que criou a primeira churrascaria. Mano, só tem assim, tipo a 100 e cupim. Mas, mano, eu não duvido que um dia ele vai ser o dono do Bovinos lá da cena do Vento Aragão do sertão, né? Então ele viu, por que não tem nenhuma churrascaria aqui? Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, falou de valor, né? E aí uma outra reflexão que o Napoleão Hill faz muito também é aquela, né? Cara, não adianta você simplesmente fazer. Você tem que ser especialista no que você faz, né? Porque hoje em dia tem muito aquela frase, né? Não, você tem que fazer o que você gosta. Só que eu falo, cara, não adianta você fazer o que gosta, mas você ser ruim no que você faz. Sim. Ser ruim no que você gosta. Seja muito bom no que você faz.
mais, né? Se aprimore. Esses dias, por exemplo, me perguntaram assim, Duda, você acha que é mais importante eu quitar dívida, montar reserva de emergência ou investir? Eu falei, cara, nenhum dos três. O mais importante é você estudar sobre educação financeira. Por quê? Porque se você não tiver educação financeira, e aqui a gente pode substituir educação financeira por inteligência financeira, que tem a ver com você saber ganhar, usar e multiplicar o dinheiro. Se você não tiver inteligência financeira, você pode até quitar suas dívidas, mas daqui a 6 meses você tá ferrado de novo. Se você não tem inteligência financeira, você pode até montar uma reserva de emergência. Só que todo mês vai ser uma emergência na tua vida. E se você não tem inteligência financeira, você até pode tentar investir, mas você vai fazer asneira. Vai investir no lugar errado, vai achar que bet é investimento. Pensando na educação financeira, lembrando que a educação financeira, quando eu falo isso, tem a ver com essas 3 coisas. Aprender a ganhar dinheiro, isso é um tripé, né? Ganhar, poupar e multiplicar. Principalmente pro pobre. O rico já não tem tanta preocupação, por exemplo, em poupar. Porque às vezes ele já tá numa fase que, mano, já tô de boa, né? Mas pro mais pobre, é ganhar dinheiro, poupar dinheiro e multiplicar o dinheiro. Sabe que tem um livro novo do Morgan House, eu achei muito bom, chama O Mesmo de Sempre. Não achei tão bom quanto Psicologia Financeira, mas ela tem uma reflexão que eu achei da hora. Tem um capítulo que ele fala assim, sobre como as pessoas têm mania de querer super admirar quem faz coisas muito grandes. Por exemplo, nossa, Natália, você escreveu um livro com 600 páginas, você é inteligente, hein? E às vezes aquilo lá poderia ser escrito a mesma coisa em 100. Com muito mais inteligência, né? É muito mais inteligência. Eficiência. Eficiência. Aí ele fala lá sobre, tipo, várias coisas que, cara, não precisa ser tão complexo. Aí em algum momento ele fala, vamos pegar a educação financeira. Cara, o que você precisa saber de educação financeira? Eu tenho que trabalhar, gastar menos do que eu ganho pra investir o resto, né? Então, sabe? Tipo assim, só que tem a ver com essas 3 coisas. Saber ganhar com o trabalho, saber usar com simplicidade, e aí eu pego pesado com ostentação, por exemplo, né? E saber multiplicar pra você uma hora ter 5 mil, 10 mil, 50 mil, quando você vai ver, você tem 300 pau e tchau, pobreza. Já não sei mal o que é ser pobre, né? Então, eu acho que tem a ver muito... A dica que eu daria é estude, seja por meio de livros. Eu prefiro livro porque melhora a questão da sua leitura, melhora a sua escrita, melhora a tua fala, né? Aí a questão do livro, a questão de podcast. Tem curso também, tem um monte de coisa que dá pra fazer, mas pra quem é mais pobre, cara, assista podcast. Quantos episódios vocês já gravaram aqui, os sócios? Nossa. Cara, quase 250. Mano, é muita coisa. São 500 horas de conteúdo gratuito na internet, né? Então eu começaria por aí, sabendo que não é fácil, mas é possível. Não acho que vai ser rápido, mas uma hora você vai chegar lá. Só que se você não começar agora a trabalhar, simplificar a tua vida, viver no minimalismo. Esses dias eu fiz um vídeo sobre minimalismo. O minimalismo é muito bom pra quem tá precisando mudar de vida e até pra quem já mudou de vida. Tem vários pontos bons também. E começar a investir 50, 100, 200. Daqui a pouco você bate 5 mil, tua cabeça muda. Porque, cara, 5 mil reais é um dinheiro que a maioria dos brasileiros nunca teve na vida. No azul. Sim. Aí já vem aquela saúde mental, aquela paz, né? Emocional por dentro de você achar, você começa a valorizar, você começa a aí você começa a querer dobrar, depois você vai pra 50 e chegar dos 5 pros 10 é muito mais rápido do que do 0 pros 5 mil, né? E você vai vendo que, você vai ver provavelmente que você fez algumas escolhas erradas na vida, porque quando a gente começa a investir, 2 coisas que eu tenho certeza que vai acontecer. Primeiro, você vai amar, e segundo, você vai ficar triste por não ter começado antes, né? Então, comece. O dinheiro, ele traz muita paz, traz mais qualidade de vida, traz mais saúde emocional, né? Não é simplesmente o dinheiro pelo dinheiro, é que você viver sem dinheiro, você fica agoniado, angustiado, não é uma vida leve, né? Eu costumo falar pra galera, né? Junta uma graninha, não tô falando de 1 milhão, 10 milhões. Você já experimentou ter 10 mil no banco? Isso é um prazer que poucos brasileiros têm e que não tá tão difícil quanto essas promessas absurdas aí de milhões e tal, né? E quando você tem uma grana assim, você consegue ficar melhor, você consegue curtir mais a vida de verdade, teu casamento fica melhor, teus relacionamentos ficam melhor, tudo fica melhor, porque quando você tá todo lascado financeiramente, a tua mente vive em função daquilo. Então eu falo muito da galera, né, que gosta de ostentação. O cara que tá lá na balada curtindo, na verdade ele tá lá, mas por dentro ele tá no cagaço. Porque ele não sabe nem se ele vai conseguir pagar aquilo, né? Então, ter o dinheiro não é simplesmente pelo ter o dinheiro. Tem uma questão emocional que vai fazer você desfrutar melhor a vida com isso, né? Eu falo sempre que dinheiro mesmo tem que servir primeiro para o cara parar de se preocupar com dinheiro. Não, mas é exatamente isso. Porque a preocupação do Brasil é dinheiro. Aí o cara não consegue curtir, o cara não tem tempo com a família. Cara, esse dia eu fiz uma relação lá de problemas
causados pela falta de dinheiro. Diz aí, uns. Todos que você imaginar, tipo Todos. ansiedade, estresse, divórcio, até 2019, mais de 50% dos casamentos acabavam por questões financeiras, depressão pra caramba. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que falou que quem tem problema financeiro tem 20 vezes mais propensão a se suicidar. Então é muita coisa e às vezes a pessoa não percebe que a vida dela tá ruim por causa dessa raiz que é o problema financeiro. E quando você resolve isso, você para de se preocupar e você curte mais, desfruta mais a vida, né? E eu falo muito, né, Rafinha, que não é a questão de você ter 1 milhão, é questão de ter uma graninha ali, coisa que a maioria nunca teve na vida. Né? Eu vivo falando, para de gastar com coisas e junta uma grana. Só que a pessoa às vezes ela ignora porque ela não sabe como é prazeroso você ter uma grana, mesmo que não seja muito, né? Então eu começaria por aí, a pessoa que não tem dinheiro, no fundo ela tá preocupada por não ter dinheiro, né? Então passe a ter. Tem uma frase que eu falo muito que é assim, o pobre consegue mudar de vida quando ele percebe que multiplicar o dinheiro que ele ganha é muito mais inteligente do que simplesmente gastar, né? Então vai ter uma fase ali de você juntar, montar seu pé de meia, pra então você poder fazer, curtir, comprar tênis, fazer o que você quiser, né? Cara, eu costumo dizer que na vida a gente vai ter 2 fases, e isso é muito importante, principalmente pra quem é mais pobre. É a fase de acumular e depois a fase de usufruir. Porque o problema é quando você fala assim, você precisa juntar dinheiro, você precisa investir, o cara pensa que é até morrer juntando e não gastando. Não, não é assim. Você vai ter uma fase que você vai estabelecer uma meta. Primeiro, eu quero quitar minhas dívidas porque isso aqui tá tirando minha paz. Acabou. Meta 1. Segunda meta, eu quero montar uma reserva de emergência, que é aquela grana que você deixa guardada para situações ruins, você não se meter no buraco de novo. 3 mil, maravilha. A partir daí, vai começar a investir. 10 mil, maravilha. Aí pode fazer o que você quiser. Entende? Tipo, o ponto é, você merece curtir a vida. Só que quanto mais cara a sua curtição, mais tempo você vai ficar na pobreza. E isso que eu quero resolver, né? Eu quero que a pessoa enriqueça no sentido de mudar de vida. Não tô falando de milhões, né? Eu bato muito nessa tecla, Rafinha. Não é milhão. É deixar de ser um pobre cagado. Entende? É porque tem 2 coisas. Tem o pobre e tem o pobre cagado. O pobre cagado é o cara que tá todo ferrado, que trabalha 24 horas pensando nos boletos. E tem o pobre, que é a pessoa ali que tem um salário, tem uma qualidade de vida ok, tá começando a investir e tá aos poucos mudando de vida. E isso não é difícil de resolver. Só que com esse tipo de mentalidade, né? De a vida é uma só, eu posso morrer amanhã e tal. Normalmente não morre e continua pobre o resto da vida, né? Então, é questão de você estabelecer uma fase de você acumular uma grana para que a partir desse momento que você tiver o seu pé de meia, você conseguir viver e subir teu nível e gastar mais se você quiser. Claro que é direito da pessoa isso, né? Só que é uma fase. E as pessoas querem ir direto pra fase de usufruir sem passar pela fase de acumular. E é um mal necessário, é um mal que vai gerar bem. Eu garanto, mano. Mas é questão de a pessoa decidir. Não, pera, eu vou fazer isso aqui. Eu vou juntar uma grana, eu vou quitar minhas dívidas pra entrar na fase de usufruir.